Bom, agora é importante como entender a proximidade desses eventos, né? Nós chegamos agora ao grande final do nosso estudo com a pergunta: como entender o quão próximo tudo isso está de nós, do nosso tempo? Vamos analisar então cada um desses eventos e entender os cenários que conduzem ele, os cenários e sinais, e que conduzem esses acontecimentos que estão previstos nas Escrituras. Em primeiro lugar, olhando aqui para Gog e Magog, quais são os cenários associados ao conflito de Gog e Magog de Ezequiel? Os cenários são claros. Essa guerra não poderia acontecer se não existisse a nação de Israel. No entanto, a criação do Estado de Israel, em 1948, é claro de que tornou possível esse cenário de conflito entre Israel e o mundo islâmico. Então, antes da criação de Israel, era impossível acontecer esse conflito, pois não existia Israel. Mas agora, após 1948, torna-se uma realidade possível. Ninguém pensaria que isso ia acontecer, e aconteceu. Segundo, os conflitos contínuos e insolúveis entre Israel e os palestinos, e os conflitos com os estados islâmicos, principalmente com o Irã, a Turquia, confirmam uma situação de tensão e de conflito que é crescente, isso não diminui, isso está crescendo. Observe que nós temos ali uma situação tremendamente difícil, que é o Monte do Templo de Israel, ocupado com o Domo da Rocha e pela Mesquita de Al-Aqsa, impedindo a construção do Templo de Israel. Não obstante, é inegável o anseio que os judeus têm pela construção desse templo. Eles querem demais isso, porque esse templo é uma identidade nacional para eles. Mas eles não podem construir. E está ali naquele mesmo lugar elementos importantes do mundo islâmico, que é o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Em terceiro lugar, nós podemos ver que existe uma crescente hostilidade entre o Irã, que é uma importante liderança no mundo islâmico, e Israel. O Irã promete a destruição de Israel em todas as suas falas. É o objetivo deles, destruir Israel. Nós vemos isso em muitos artigos que nós mostramos em outros estudos nossos. E vemos também fortes ameaças do Irã, da Turquia e de outros estados islâmicos contra Israel. Então, todos esses elementos e muitos outros, se nós analisarmos o cenário geopolítico ali do Oriente Médio, eles alimentam e tornam inevitável esse conflito. Falta apenas acender o estupim da bomba, o que pode acontecer a qualquer momento. Este evento está muito próximo de nós. Então, essa é uma evidência. Esse Gog e Magog vai acontecer e não vai demorar muito, porque as tensões aumentam qualquer hora. Aquilo ali é uma bomba, meus irmãos. Aquilo ali é uma bomba. Qualquer hora que uma centelha acontecer, pode explodir esse movimento. Então, fique de olho nesse cenário e nesses sinais, porque isso aí é uma marca no tempo. Esse conflito está dizendo que a profecia de Ezequiel vai acontecer a qualquer momento. Vamos agora analisar os cenários associados à Terceira Guerra Mundial. Observe que os próprios especialistas geopolíticos que trabalham dentro dessa área, eles veem como inevitável um conflito mundial. As tensões entre blocos de nações poderosas como Rússia, China, Índia, outros blocos como a Europa, outros blocos como a Austrália, Inglaterra, Estados Unidos e o mundo islâmico também, essas tensões estão aumentando a cada dia e parece que o mundo está ficando pequeno para eles. Então isso aí leva ao que? A ideia de que haverá uma guerra e não vai demorar muito. Nós podemos analisar também, por exemplo, em primeiro lugar, a guerra da Ucrânia. Ela recendeu essa rivalidade e antagonismo entre muitas nações poderosas da Terra. E fica clara a consequência de nações ou blocos de nações depender de insumo de outras nações que podem ser suas rivais, os bloqueios econômicos. Em segundo lugar, nós podemos entender que essa guerra da Ucrânia ela alimentou essa estratégia de independência e autossuficiente entre blocos de nações. Quer dizer, cada nação ou grupo de nação procura se reorganizar, aquelas que sejam similares em seus interesses, elas se reorganizam para que
as suas necessidades sejam supridas umas pelas outras, elas se tornem autossuficientes. Caso haja uma guerra com outros blocos de nações, eles podem se manter. E o mundo está pensando claramente nessa estratégia. Isso torna mais fácil, mais propício a uma guerra, caso haja, então, conflitos de interesse. E o que vai acontecer no mundo em breve? Esses blocos, eles criarão grandes forças no mundo. Cada um desses blocos se alinha em relação a interesses, ideologias, economia, religião, mas eles não se misturam um bloco com o outro, os interesses são diferentes, haverão conflitos de interesses, e eles vão se unir e vão acabar entrando em conflito. Eu entendo que, pela profecia de 4 anjos, nós teremos 4 grandes forças combatendo no mundo. Essa estratégia, então, torna as nações mais propícias, já que elas dependem uma das outras e estão mancomunadas numa coligação, então elas podem combater aquelas que estão fora da sua coligação. Isso torna cada vez mais propício um conflito mundial. Além disso, as ameaças constantes, que nós vemos todos os dias nos noticiários entre nações devido a seus interesses conflitantes e disputas territoriais, isso vai se tornar cada vez mais grave. É China com Taiwan, é a Rússia com os países vizinhos, com a Ucrânia, a Índia em conflito por causa de algumas regiões como o Paquistão, é a Austrália em conflito com a China. Enfim, isso vai crescer, isso não vai diminuir. Além disso, tem uma coisa muito importante que vocês precisam entender nesse cenário. Os recursos naturais necessários à sobrevivência das nações, eles se escasseiam e serão cada vez mais escassos com as calamidades e declínio da natureza que se manifestam na Terra. Além disso, a Bíblia prevê que esses recursos vão se tornar ainda mais escassos na primeira metade dos 7 anos, devido ao toque das primeiras trombetas, que vão afetar duramente a natureza. A água será afetada, a vegetação, a produção de alimentos. Então, o mundo começará a sofrer um grande aperto. Além disso, nós vemos o que está acontecendo ultimamente, uma corrida armamentista acelerada. Isso catalisa esses conflitos. Cada país está querendo produzir armas mais poderosas e mais tecnológicas e mais eficientes do que os outros países para manter a sua posição. Então, essa corrida armamentista acelerada, ela promove esses conflitos. Ela tem trazido à existência armas cada vez mais poderosas. E essas armas estão previstas no livro de Apocalipse, conforme nós já mencionamos na sexta trombeta. E quando esses 4 anjos presos junto ao Eufrates forem soltos, eles enganarão e encorajarão as nações a entrarem em conflito, porque são anjos de guerra, são demônios de guerra, de conflito, de provocação. Eles são anjos de guerra e quando eles forem soltos, eles vão promover essa guerra entre esses 4 grandes blocos mundiais. Então a conclusão é óbvia. Para os analistas, um conflito sem precedentes no mundo é inevitável. O mundo já está armado e preparado para esse grande conflito e que está previsto na palavra de Deus e que vai acontecer porque está previsto na palavra de Deus. Então nós estamos muito perto e o cenário mundial já está montado para esse conflito que acontece no meio da 7ª semana. As coisas estão acontecendo cada vez de forma mais rápida e mais contundente. Voltando a um dos pontos que nós começamos, quais são os cenários associados ao conflito de Armagedon? Esse cenário ele já está muito bem descrito na introdução desse estudo, mas vamos ressaltar alguns tópicos que levaram o mundo a um conflito contra a vinda de Jesus em Armagedon. Armagedon, então, você precisa entender, ele não é uma guerra entre nações desse mundo, mas ele é uma guerra entre as nações e o Senhor Jesus Cristo em sua vinda à Terra. Na verdade, a vinda de Jesus à Terra e o seu reino aqui, ele visa impedir aos homens de destruir a terra. É isso que Jesus vai fazer. Ele não vem destruir a terra. Armagedon não é a destruição da terra, mas é a salvação da terra. Na verdade, a vinda de Jesus à terra e seu reino aqui visa impedir os homens de destruir a terra e querem impedir a conclusão do propósito de Deus, mas isso não acontecerá porque Jesus virá e vai mudar as coisas. Apocalipse 11:18 diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos
e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como a grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Observe esse termo muito importante, para destruir os que destroem a terra. É isso que é Armagedon, é a salvação do nosso planeta. Para levar o mundo ao combate dessa guerra chamada de Armagedon, o anticristo usará de enganos e proferirá grandes mentiras, que são referidas na Bíblia. Abrirá sua boca em blasfêmias. É isso que eu chamo de grande mentira. Essa grande mentira consistirá em tratar a manifestação de Jesus como sendo uma invasão alienígena, interdimensional, eu não sei o nome que vão usar, mas vão tratá-lo como um inimigo, como um invasor. Suas mentiras serão acreditadas pelos ímpios. E muitos dos que dizem cristãos e muitas igrejas já estão acreditando nisso. E eles tratarão o nosso Senhor como se fosse o inimigo da humanidade. Irmão, cuidado. Muitas igrejas já estão entrando nesse caminho. Continuam dizendo cristãs, mas elas já estão dominadas pelo espírito do anticristo. Toma muito cuidado. Ore a Deus ao escolher uma igreja para você congregar. Não deixe de congregar, mas ore a Deus. Então, fica agora compreensível, né? Todo esse movimento, todo esse frenesi e agitação sobre OVNIs, alienígenas, que são chamados agora de fenômenos aéreos não identificados. Isso vai se tornar cada vez mais contundente, mais convincente. Vão acontecer coisas que muitas pessoas não terão como duvidar e vão acabar acreditando nisso. Mas nós já falamos em outros artigos no nosso grupo. Esse negócio de alienígenas é uma grande mentira de Satanás, mas vai se tornar cada vez mais convincente. Então, esse movimento não está apenas na mente das pessoas. Ela está na mente agora, ela está atingindo órgãos governamentais, teólogos, congressos e até as lideranças das nações. Então, esses fenômenos são sempre obscuros e cobertos por uma fumaça de confusão. Devemos entender que o importante não são os fenômenos em si mesmo, mas como esse movimento está mexendo com a mente e com os corações da humanidade. Devemos entender que o importante não são esses fenômenos em si mesmo. Muitas causas existem, espirituais, físicas, atmosféricas, mas isso não é tão importante em si. Mas o importante é como esse movimento está mexendo com a mente e com os corações da humanidade, preparando eles para crerem nas mentiras e as invenções do anticristo, as quais os levarão a se opor ao Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então, esse é um sinal contundente de que o mundo está nos seus momentos finais. O quinto evento, que é Gog e Magog de Apocalipse, nós vamos falar aqui brevemente, ele precisa ser entendido também, porque muitas pessoas não entendem algumas coisas da palavra de Deus. Então, esse evento ainda é para um futuro distante, no fim do milênio. Por enquanto, o que você precisa entender, que muita gente pergunta, né? Por que... Qual é o propósito de liberar Satanás de sua prisão depois de 1000 anos? Por que ele não foi lançado no lago de fogo como a besta e o falso profeta? Por que ele ficou lá preso e depois então será liberado e vai comandar a última rebelião humana? A Bíblia fala disso de uma forma muito interessante. Ela diz assim: é necessário que isso seja feito assim. É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que isso? Isso para que se manifeste, meus irmãos, a natureza de muitos, que apesar do reino de justiça e de paz sob Jesus, ainda no seu coração carnal desejarão despojá-lo e exercer o poder em oposição a Deus. O homem não muda, ele continuará com essa tendência. Mas então Deus solta o diabo para que ele recolha o seu joio. É isso que vai acontecer. Satanás será solto da prisão e enganar os homens para manifestar os seus corações. Por isso Satanás será solto de sua prisão. E ele enganará os homens para que seja manifesto o que existe no coração de muitos. Então, ele vai trazer o joio ao seu lugar. Ele vai fazer a manifestação, o joio se manifestar, prontos e adubados para receber esse joio da rebelião de Satanás. Então, por isso que é necessário que ele seja solto, para que se manifeste, porque lá dentro do coração já existe o terreno apropriado para isso.
Então Deus deixará que isso seja manifesto. Esse será então o último teste, confirmação de que a humanidade terá um fim. Aí nós teremos o verdadeiro fim do mundo e do universo conhecido, pois o propósito de sua existência chega também ao fim. Quer dizer, se existisse extraterrestres, alienígenas, com o fim do universo, todos eles também teriam seu fim. Então, isso não tem lógica. Então, pela palavra de Deus, você pode entender que o propósito do universo é a humanidade. Terminado o propósito da humanidade, termina também o propósito do universo, e ele será desfeito. Simples assim. Quem o criou, ele mesmo desfará, Deus. Deus mesmo desfará o universo que ele criou. O fim desse propósito é claramente descrito na passagem de Apocalipse. Não pode ser mais claro do que isso. E vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Significa que tanto a terra como o céu, as estrelas e todos os astros acabaram o seu propósito e não se achou lugar para eles. Não tem mais propósito. Terminou. Agora é novo céu e nova terra. Meus amados, só nos resta agora, então, concluir esse estudo com uma conclusão bem clara e objetiva. A Bíblia é muito clara em relação aos acontecimentos dos últimos tempos. É tudo muito bem explicado, muito bem esclarecido. Entretanto, Satanás tem procurado lançar muita confusão na escatologia, inventando através de seus agentes, inclusive muitos que se dizem aí cristãos, evangélicos, procurado lançar inúmeras teorias de conspiração sem nenhuma base na palavra de Deus, ou até escandalizar o estudo da escatologia, porque tem gente que tudo que acontece sai correndo para sair falando, para conseguir like, sensacionalismo, e na verdade sem base científica, sem base histórica, teológica. A verdade é que eles acabam envergonhando, em vez de mostrar firmeza na palavra de Deus. Isso não traz nenhuma edificação para nós. Nós precisamos focar naquilo que é a palavra de Deus e aprofundar na palavra de Deus. O incrível de tudo isso é que grande quantidade de cristãos estão dando mais atenção às tais mentiras do que se interessar por um estudo minucioso e profundo da palavra de Deus. Quantas pessoas acompanharão conosco esse estudo do começo ao fim? Eu sei que serão poucas. Por isso que eu peço que você nos ajude, propague a necessidade de estudar a verdadeira escatologia bíblica, baseada na Bíblia, focada na Bíblia, e não na cabeça dessas pessoas cujo único interesse é se promover. A consequência de tudo isso é que muitos desses cristãos acabarão sendo irremediavelmente enganados pela grande mentira. Então, esse estudo ele tem a finalidade de instruir e advertir fortemente a todos que se declaram servos do Senhor Jesus, para que revertam esse quadro enganoso e voltem à verdade que está prevista nas Escrituras, que se aprofundem na palavra de Deus e que sabem que o que vai acontecer é aquilo que está na palavra de Deus. Não é o que está na mente humana, é o que está escrito que vale. É a palavra de Deus. São as Escrituras. E tudo que nós falarmos tem que levar à conclusão de que o que está escrito vai acontecer. E temos que entender o que está escrito. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo. Espero que vocês aproveitem ao máximo, divulguem, ensinem nas suas igrejas, contem conosco para esclarecer as suas dúvidas. Me sinta-se grandemente abençoado, porque seu nome está no livro da vida. Segue fiel às Escrituras, fiel a Deus no Espírito Santo. Deus vos abençoe. Um grande abraço. Amém.